Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar aqui para meditarmos o 22º domingo do tempo comum, para que possamos melhor compreender o que Jesus vem dizer nesse domingo, ou seja, neste final de semana para cada um de nós. Vamos invocar sobre cada um de nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor do Pai, a comunhão do Filho e a força do Espírito Santo esteja na sua vida e na família de cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, juntos iremos refletir, iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrar esse 22º domingo do tempo comum, nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, em todo o nosso ser, o nosso discipulado. Ou seja, fazer a pergunta para nós mesmos: será que eu sou discípulo de Jesus? Amados irmãos e irmãs, ser discípulos de Jesus, discípula também do Mestre, é estar a caminho de Jesus. Nós podemos perceber nesse pequeno trecho do capítulo 16, versículo de 21 a 27, Jesus dizendo aos seus discípulos, e também está dizendo a cada um de nós, que ele teria que subir a Jerusalém, mas talvez não seria para a grande festa, mas sim ele subiria para sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Ou seja, por 3 pessoas, assim poderíamos dizer, que não estavam no projeto de Deus: os anciãos, os sumos sacerdotes e também os mestres da lei. Por isso que Jesus fala isso para os seus discípulos. Jesus quer dizer para os discípulos e quer dizer para cada um de nós que também nós passaremos por algumas dificuldades na nossa vida, passaremos por tristezas também na nossa vida e também passaremos por alegria. Não tem como, amado irmão ou irmã, estarmos nós dentro de um tempo ou de um espaço, sendo discípulo de Jesus Cristo, e não passarmos também pelo sofrimento. Isso é tão claro, amados irmãos e irmãs, que podemos ver isso que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Essa pandemia, esse Covid-19 que está tirando a alegria de muitas pessoas. Mas, como os discípulos e discípulos do Mestre, de Jesus Cristo, daquele que ressuscitou entre os mortos, está entre nós,
Nós temos que nos agarrar na nossa fé, na fé que Pedro professou no 21º domingo do tempo comum, para que possamos cada vez mais nos configurarmos a Cristo, estarmos em seu caminho, em seu caminhar, nos nossos discipulados, no discipulado do Mestre, ou seja, no discipulado de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nesse 21º domingo do tempo comum, no domingo passado, vimos Pedro professar a sua fé, acreditando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Assim também somos nós, porque nós professamos também a nossa fé no Cristo ressuscitado. Porém, amados irmãos e irmãs, nesse 22º domingo do tempo comum, Pedro, da sua fé, ele volta ao pensamento dos homens, não querendo que talvez aquilo que estava já no projeto, que pudesse realizar. É claro, amados irmãos e irmãs, que Deus não mandou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz. Não, Deus enviou o seu Filho para anunciar a boa nova, anunciar o reino de Deus. A morte de Jesus Cristo foi uma consequência do que o Evangelho vem dizer a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, estando no projeto de Deus, nós temos que abraçar aquilo que cada dia da nossa vida vem apresentar a cada um de nós. Pedro, estando ao lado de Jesus Cristo, quando Jesus diz aos discípulos o que iria acontecer, Pedro quer colocar uma barreira. Pedro, colocando a barreira, diz para Jesus Cristo: que Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro, talvez, queria mudar o destino. Assim também somos nós, amados irmãos. Quando nós queremos a bem a alguém, quando alguém vem dizer a cada um de nós que talvez passará por alguma coisa ou por uma situação, o nosso imediato é dizer que não irá acontecer. Isso é natural, também aconteceu com Pedro. Porém, Jesus deu uma resposta para Pedro que às vezes entristece o nosso coração. Por quê? Porque Jesus já dá o seu primeiro anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Porém, Pedro mostra sua fé professando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas parece que Pedro perde a sua fé nesse momento, querendo mudar o projeto que Jesus acabara de lhe dizer, ao ponto que Jesus diz para ele: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Amados irmãos e irmãs, esta frase que Jesus diz para Pedro, é lógico que Jesus Cristo não está chamando Pedro de Satanás. Diferentemente de nós, seres humanos, quando alguém faz algum mal para nós, nós usamos de todos os outros nomes para aquela pessoa que faz mal para nós. Assim, Jesus Cristo, quando diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, Jesus está dizendo o quê? Pedro, o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Nós temos que ter o pensamento de um verdadeiro discípulo. Então Jesus, ao dizer para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque Satanás, como nós podemos ver nos evangelhos, Satanás é aquele que divide. Satanás é aquele que quer fazer que Jesus mude, ou seja, não esteja no projeto de Deus. Assim também é o nosso pensamento humano. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós não fazemos aquilo que o nosso pensamento quer, aquilo que o nosso coração deseja. Então, essa chamada da atenção, amados irmãos e irmãs,
de uma forma indireta, também acaba atendendo também a nós. Não que nós queremos mudar totalmente o projeto de Deus, mas é aquilo que não está no projeto de Deus que nós temos que nos afastar para estarmos na luz de Cristo. É isto que Jesus está dizendo para Pedro: venha até mim, porque estando comigo, estando na luz, você não fará aquilo que o seu coração, a sua mente, o seu desejo quer que faça. Então, amados irmãos e irmãs, se queremos realmente ser discípulos de Jesus, estar na luz de Cristo, nós temos que ter o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer voltado ao pensamento, ao caminho de Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Assim está dizendo também para Pedro: renuncie a si mesmo, aos seus pensamentos, às suas vontades, os seus desejos. Vem e segue. Porque, amados irmãos e irmãs, para estar no projeto de Deus, para ser discípulo do Mestre, nós temos que fazer a vontade de Deus, e não a vontade que está em nosso querer, em nosso coração. E Jesus ainda continua: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Há uma conversão, que poderemos assim dizer, que é uma coisa muito interessante: quem perde, ganha, e quem ganha, perde. Na lógica de Jesus, no discipulado do Mestre, é isso: quem perde para Jesus é que ganha, e quem ganha acaba perdendo. Por isso que no 21º segundo do tempo comum, Jesus diz para Pedro: o que tu ligares na terra será ligado no céu, mas o que tu desligares da terra será desligado do céu. Assim também, amados irmãos e irmãs, quando eu faço a minha vontade, que não é a vontade de Deus aqui na terra, logo eu não terei a recompensa, talvez, na eternidade. E quando eu faço somente a vontade de Deus, o projeto de Deus, tornando presente, ligando o reino dos céus aqui na terra, logo eu estarei ligando também a minha salvação aos céus. Então, amados irmãos e irmãs, que nesse 22º domingo do tempo comum, possamos realmente sermos discípulos verdadeiramente de Cristo. Aquele discípulo que está a caminho, aquele discípulo que ouve a voz do bom pastor, aquele discípulo que possa realmente caminhar com Jesus, estar no projeto do Mestre, para que possamos sim herdarmos a nossa vida, a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada vez mais você, possa abençoar cada vez mais sua família, e que possamos, juntos, na fé e na oração, vencermos esse Covid que está amedrontando o nosso espírito, o nosso ser, a nossa família e também a nossa comunidade e o mundo inteiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão de todos os santos e santas de Deus, dessas bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo ressuscitado seja a nossa força. Permanecemos sempre firmes na fé. E que Deus abençoe a cada um.